jogada. Pegou a dica? Tô ligado aqui. Já Pegou peguei. a dica? Peguei a dica com certeza, meu amigo. Bom, então agora a palavra é sua, minha potência. Boa tarde, Samuel Conrado. Beleza? Uma ótima tarde pra você, Wilton Bezerra, também pro Breno Rebouças, pra todo mundo acompanhando aqui o nosso Jogada Segundo Tempo. O Vozão, neste momento, vai encerrando a última atividade no CT de Porangabuçu para enfrentar amanhã o Internacional. O técnico Léo Condé tem uma dúvida no meio de campo em relação ao Fernando Sobral. Ele ficou de fora contra o Corinthians devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Por isso, é bem provável que ele fique de fora amanhã contra o Internacional, porque ele não treinou na semana passada nos treinamentos que tiveram ao longo da semana. Por isso, Léo Condé vem poupando, vem dando uma segurada no camisa 88. O meio de campo deve ser formado novamente pelo Dieguinho e também junto dele o Zanocelo. Uma novidade, aliás, duas, que é o ponto positivo, ficam por conta ali do meio atacante Vina e também do Pedro Raul. Dois jogadores que retornam ao time para enfrentar o Internacional. Enquanto que o camisa 29 vive a expectativa de fazer seu primeiro gol com a camisa do Ceará desde que retornou ao time do Vozão, o camisa 9, no caso Pedro Raul, é o grande artilheiro da equipe na temporada. São 16 gols marcados, 10 quando a gente faz o recorte apenas da primeira divisão. Então, são peças que devem retornar ao time titular de Léo Condé logo de cara para enfrentar o Internacional. Vovô que vem na sequência aí de 3 jogos sem saber o que é derrota no Brasileirão. São 2 vitórias e 1 empate. Nessa sequência, são 4 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. São detalhes positivos que o técnico Léo Condé vem reunindo para conversar com seus jogadores e passar a programação do Vovô para enfrentar o Internacional amanhã às 9h30 da noite aqui na Arena Castelão, André. Boa, Samuca. Tem que ir lá, deixa eu sair daqui. Tem que Vem pra cá. Vem pra cá, gente. É o zap, bom, manda Tem ali. que voltar, tem que voltar. Ô, Tem que voltar. ô, meu amigo Breno Rebouças. Mande. O time do Ceará, ele tem boas opções ali no meio de campo. Tem o Dieguinho, tem o Zanocelo, tem o Fernando Sobral que tá voltando, o Vina fica novamente à disposição, você tem Richardson. De acordo com o adversário, a opção do Léo Condé, ela pode alterar? Ela pode ser outra? Ou não? É Zanocelo, Dieguinho, o Vina volta, tem o Mugni ainda também. O Vina volta e não tem muita conversa. Baseado no que o Léo Condé fez a temporada toda, eu acho que ele não mexe tanto quando ele tem as peças que ele considera titulares à disposição. E olha que tem jogador que demora a virar titular. O Marcos Vitor, por exemplo, na primeira partida que fez, muita gente gostou e já queria que ele ficasse como titular, mas ele ainda continuou se alternando ali com o Marlon até que ele ganhasse uma sequência e de fato tomasse a posição. E aí, depois disso, sempre que você não o tem à disposição, mas quando ele volta depois, é o titular. E ele fez isso com vários outros jogadores. Então eu entendo que o Léo Condé, quando as peças que ele promoveu a titulares estão livres, estão disponíveis, porque não estão mais suspensas ou porque voltaram do departamento médico, ele reconduz ao time titular. E as que já estavam jogando, ele mantém. Então, diante disso, eu acho que ele vai utilizar o Zanocelo ao lado do Dieguinho e à frente o retorno do Vina. O Sobral, se estivesse voltando, talvez complicasse um pouco isso, mas como o Samuca disse, o Sobral dificilmente vai estar à disposição para o jogo de amanhã. Então, nesse caso, acho que o Vina retoma a titularidade e o Zanocelo, que acabou se tornando um titular, deve ficar como um primeiro volante ali ao lado do Dieguinho. Eu até acho que quando o time joga assim, ele perde um pouco de marcação, ele perde um pouco daquele tipo de jogo onde você pressiona mais o adversário para recuperar a bola. Mas aí depende muito do que ele vai colocar em campo contra o Inter. O Inter é uma equipe que está na parte de baixo da tabela também. É uma equipe Vem que fragilizado vem também, fragilizado. Né? Então você não precisa esperar tanto assim. E é uma partida de um Castelão lotado para você chegar aos 45 pontos. Será que tem que ter uma postura mais firme nesse jogo? Ele precisa propor um pouco mais. Ele precisa avançar. Ele precisa tentar pressionar o adversário. Então eu acho que a formação com o Zanocelo, com o Vina voltando como titular e Dieguinho é a mais provável para a partida. De fato, mas nós temos aqui a disputa no meio de campo do time do Ceará, com as opções. Inclusive a composição que foi utilizada na vitória sobre o Corinthians, seu Wilton Bezerra. E naquela ocasião, foi esse meio de campo, com o Dieguinho e com o Zanocelo na volância, mas tendo o Lucas Mugni como titular. E o Vina não jogou porque estava suspenso, mas agora está novamente à disposição. Você ainda tem Lourenço por ali, você ainda tem o Lucas Lima, que o WB fala sempre, tem o Matheus Araújo como opção, além do Richardson e do Fernando Sobral.
para esse duelo contra o Internacional, que vem de uma sequência de jogos que não vence fora de casa, que está passando por um momento delicado na competição também, qual é a melhor escolha para formar esse meio de campo aí, seu Wilton Bezerra? Interessante, eu sou torcedor do Flamengo, mas o Flamengo passou uma época, aqui também, para nós, né? O time era muito ruim, muitas formações ruins, tinham nada a ver. Quando o time do Flamengo jogava no Maracanã, ele não rendia. Ele cedia às pressões da sua própria torcida. Quando o apoio era mais maciço ainda, o time do Flamengo, a responsabilidade pesava e o time do Flamengo não conseguia jogar. Foi um período. E eu tentando compreender futebol e essas coisas que são importantes, eu digo, mas não é possível. Então tem que botar esse time para jogar fora. Não é? Então eu acho que essa questão do apoio do torcedor é uma questão que tem que ser levada a sério e muito bem aproveitada. Muito bem aproveitada. Quando eu digo muito bem aproveitada, é porque naquela gana de ganhar o jogo, sabe, naquele entusiasmo de passar por cima, muitas vezes você exagera. Muitas vezes você abre o flanco, você dá espaço, que não deveria dar, jogando numa outra situação. Está tudo favorável ao Ceará. O Ceará tem uma boa posição, não tem desespero, sabe que esse jogo é importante de si. Agora, ele tem que entender, e eu acho que eles sabem, né? Uma vitória, você não consegue assim por cima de pau e pedra. Não é assim. Futebol não é assim. Eu sei perfeitamente que os puristas, eu até nesse ponto, eles contam com o meu voto, eu gosto de um futebol mais aberto, mais franco, mais bonito, mais ofensivo. Você é um esteticista. Eu sou um esteticista, pronto. Vamos resumir. Não é? Mas claro que eu entendo certas situações. Eu entendo certas circunstâncias. A gente sabe perfeitamente que o Ceará não pode chegar contra o Palmeiras ou contra o Flamengo e abrir a guarda. Dar uma de gostosão, de grandão, de rei das tapioca. Não é assim. A gente sabe que cada jogo tem as suas circunstâncias. De acordo com o adversário, você usa, sabe o quê? Formas camaleônicas de jogar. Você sabe o que é isso? Estratégia. O camaleão muda de cor, né? Sim. Então você tem que ter formas camaleônicas. Quer dizer, você tem que mudar de cor de acordo com o que está do outro lado. O que é que se tem? Um time do Internacional que tem suas dores. Apesar de ter uma situação, eu diria que não chega a ser tão apavorante assim, né? Mas eles estão meio que, sabe, no desespero. A guerra contra a torcida não está fácil. Então, como eu estava dizendo aqui a respeito da maneira de jogar, todo mundo sabe qual é o estilo de jogo que o Ceará abraçou. Então não há nada demais, se o time do Ceará usar o contragolpe bem estruturado, usar inteligentemente a bola longa e chegar com o máximo de atacantes na hora de chegar ao campo adversário. Pô, parece uma receita, não é simples. Faz e acabou, tá feito. Não, não é assim. Aí vai ter que tomar cuidado, porque vai ser casa cheia. O torcedor vai a campo, né? Vai ao estádio na esperança e quase na certeza que o Ceará vai ganhar o jogo. O torcedor do Ceará está com o espírito preparado para uma vitória. E aí os senhores sabem perfeitamente que é difícil lidar com o espírito de renúncia. Ele não renuncia a um resultado positivo. Então essa responsabilidade é grande. O Ceará vai ter o estádio todo a seu favor. Mas isso não lhe deve obliterar a visão, a forma de jogar de maneira inteligente. Calma. Não é se considerar, sabe, superior àquela autossuficiência excessiva. Não tem nada disso. Se fizer um jogo cuidadoso, dentro de suas características, com boas soluções para o meio campo, Ceará não tem mais problema no meio campo. Não dá para se afobar, resumindo Não, pronto. Não dá para se afobar. Uma afobação. A afobação, ela vem em termos até de um entusiasmo. Entusiasmo exagerado, muitas vezes né? você vai, se lança, abre flanco, e o time do Internacional ele vai chegar aqui meio acuado, à espera daquela história, né? De uma bola ou de duas bolas, ou das melhores oportunidades. Vamos esperar que eles se considerem o maior time do mundo e venham pra cima. Que isso é uma tática de jogo, sabia? Quando você às vezes renuncia a bola, eu não gosto disso também, quando você renuncia a posse de bola, você quer criar no adversário um tamanho que ele não tem. Ele quer ser mais do que é.
Aí se entusiasma. Aí é aquela história. Deixa que eles venham. Então o Ceará tem que ter cuidado com isso. Acredito piamente, não tem problema. Tá todo mundo inteiro. Afora o Sobral numa situação de meio campo que está muito bem resolvida. E eu acho que está tudo como deve ser. Falta agora, evidentemente, chegar em campo e corresponder. O negócio que eu tô curioso pra ver é porque esse Ceará, em casa, Sim. ele já foi capaz de apresentar Nem fale. uma atuação como a que nós vimos contra o Santos, por exemplo, A melhor. a melhor. Mas ele foi também, Não fale não. em casa, protagonista de algumas derrotas seu Horrorosas. Will, horrorosas nesse Oi. campeonato. E contra adversários, até mesmo, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians não é, o Ceará ganhou do Corinthians lá dentro. Com o máximo de respeito à grandeza do Corinthians, que é um gigante do futebol brasileiro. É. Mas que time por time, não tem ali aquelas coisas todas. E foi um jogo ruim. E o Corinthians ganhou aqui de 1-0, com um golzinho também achado. Carlos, mas entrou, a bola parece que entrou na marra assoprando, todo mundo assoprando, e era um caindo por cima do outro. Até o gol ele foi acidentado. Exato. Não é? Aí o Ceará perdeu do Juventude em casa, perdeu do aquele foi Mirassol, horrível. perdeu do... Mirassol ele levou 2 gols em 15 minutos, foi? Foi. Mirassol até que a gente respeita. Mas levou 2 gols em 15 minutos e ficou paralisado. Perdeu do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro embaixo, ele perdeu Embaixo. também. Só a sanfona pra poder... Só a sanfona. A gente vai já suavizar continuar nosso nesse espírito. tema. Mas agora o relógio marcou. E se o relógio marcou,